Boa noite, estamos começando mais uma live do IARGS. Em nome de toda a diretoria do IARGS e da presidente Sulamita dos Santos Cabral, damos as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Boa noite ao Dr. Tiago, que vai fazer a live comigo hoje. A diretora, então, saúda a todos, agradece a participação do Dr. Tiago, vamos chamar ele já para participar. Vamos ver se ele entra e eu continuo fazendo as apresentações. Boa noite, tudo bem, doutor Tiago? Doutora Ana Amélia, boa noite, como é que Boa noite. estamos? Tudo bem, bem-vindo a mais uma live. Vamos conversar mais um pouquinho hoje sobre outro assunto, sobre as assembleias digitais nas SA e como elas estão sendo feitas, os aspectos práticos disso. É esse o nosso tema de hoje? Exatamente, essa é a ideia, né? A gente conversar um pouco sobre essa novidade aí e trocar algumas experiências. Gostaria também que o pessoal que está assistindo participe, mande suas perguntas para a gente enriquecer aí nossas reflexões. Perfeito. Vou só dar os recadinhos, então, que a doutora Sulamita gosta, pede que a gente fale. Então, agradecemos a Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS, que também faz as apresentações das lives. Agradecemos a toda a equipe do IARGS pela colaboração que nos possibilita a realização desses eventos. Lembrando que o site do IARGS, o blog, o Facebook, o Instagram e também o canal do YouTube estão constantemente atualizados. Nas terças-feiras é dia de artigo no site, nas segundas é dia de comentário ao livro dos 93 anos do IARGS. Nas terças, então, artigos. Nas terças também temos de 15 em 15 dias, aliás, semanalmente, o grupo de estudos de família com vídeo palestras. Nas quartas-feiras, aí sim, quinzenalmente, temos o grupo de estudos de direito tributário. E às quintas-feiras também, quinzenalmente, temos o grupo de estudos dos temas jurídicos atuais, que aí são assuntos diversos do direito. E todas as terças e quintas, às 20 horas, as lives aqui no Instagram do IARGS. Bom, hoje, então, como já dito, teremos o Dr. Tiago participando da live com o tema Assembleias Digitais nas SA, aspectos práticos. Vou ler o seu currículo antes que eu esqueça. Então, o Dr. Tiago é sócio da Moreira de Oliveira Advogados, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, é pós-graduado pela Escola Superior de Magistratura, Júris, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, é professor de Ética, Sociopolítica e Filosofia da História na Universidade Nova Acrópole, na Escola de Filosofia. E é membro do Centro de Estudos em Direito Penal da UAB. Tá certo, doutor Tiago? Então, passo a palavra para ti. Muito obrigado, doutora Ana Amélia. Eu gostaria de agradecer novamente o teu convite para participar dessa atividade, e também a doutora Sulamita Cabral pela condução do Instituto, né, por mantê-lo sempre tão ativo e tão moderno, né, que é algo que contribui muito com a nossa sociedade, não só com os operadores do direito, mas também com todos aqueles que, de alguma forma, participam da nossa vida política, econômica, né? E esse tema, ele é muito interessante, não só porque é muito novo, as assembleias digitais, né? Mas também porque toda a regulamentação das sociedades anônimas no Brasil, ela serve de regramento, no mínimo, subsidiário para as demais organizações. Então, tanto as sociedades limitadas, como também as associações, as fundações, as cooperativas, apesar de todas elas terem, cada uma, o seu próprio regramento, nos casos omissos ou em casos não previstos nessas legislações ou nos seus estatutos, normalmente se remete tudo isso para a lei das SAs. Então, o que a gente vai tratar aqui, ele é um assunto voltado para as sociedades anônimas, mas que, de alguma forma, reflete em toda e qualquer organização. E, dessa forma, as reflexões que a gente vai trazer aqui, as questões práticas, as novidades e os desafios que surgem, podem ser utilizados e aplicados para diversas outras organizações.
Ótimo. E, como regra geral, as sociedades anônimas, elas necessitam fazer as suas assembleias normalmente até o final de abril, né? Tá. Porque, como uma regra geral, 4 meses depois do encerramento do exercício social deve ser feita a Assembleia Geral Ordinária, né? E, em regra, no Brasil, as sociedades têm o encerramento do seu exercício em 31 de dezembro. Sim. Então, até 30 de abril, elas devem realizar, então, pela lei e pelos estatutos, que, em regra geral, têm essa mesma previsão, né? Devem ou deveriam ter realizado até o final de abril, portanto, as suas reuniões anuais. E esse ano, desculpa lhe interromper, foi bem no epicentro da pandemia, ou pelo menos no auge da quarentena, se assim podemos dizer, né? Exatamente. Isolamento Pouquíssimas social. empresas já haviam feito as suas reuniões, né? Porque nosso problema começou em março no Brasil, né? E a partir de meados de março já começou a questão de isolamento social e fechamento de empresas por decreto. Então ficou muito difícil realizar as suas reuniões, até porque, como regra, seja pelos estatutos, seja pela nossa própria legislação, essas reuniões deveriam ser presenciais e na sede das empresas, né? Sim. Salvo as companhias abertas, que já tinham uma participação que podia ser feita há mais tempo atrás, de acordo com uma instrução da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela já previa há alguns anos a participação remota de alguns acionistas, mas aí mediante o envio de um boletim de votação. Fora desse caso, que não era muito comum, então há sempre a participação presencial, né? E é algo que se tornou, se não impossível, porque algumas empresas realmente fecharam por Fecharam, né? decreto, né? Fecharam as portas, sim. Também se tornou temerário mesmo naqueles casos em que E daria não para fazer, havia esse fosse possível impedimento. a presença, sim. É. Então, o governo federal agiu rápido e editou uma medida provisória ainda no mês de março, 30 de março de 2020, a medida provisória número 931, né? Foi editada pelo governo federal, pela presidência da República, estabelecendo, então, a possibilidade de essas reuniões, num primeiro momento, adiando o prazo em 3 meses, né? Então, para aquelas sociedades cujo encerramento do exercício foi até entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, ganharam mais 3 meses para fazer suas reuniões. Tá. Então, assim, de final de abril passou para final de julho, como prazo derradeiro para essas assembleias ordinárias, que se destinam à prestação de contas e também eleição de diretoria, né, basicamente. Então, com uma regra temporária, né, de direito emergencial, se dilatou esse prazo. Mas as novidades que são permanentes, porque aí sim alteraram o Código Civil, alteraram a lei das SA, a lei das cooperativas também. Alguns dispositivos dessa medida provisória que ainda não se transformou em lei, é importante frisar. Pois né? eu ia te perguntar se já tinha sido, mas ainda não houve essa votação para se transformar em lei. Ainda não houve análise dela pelo Congresso, ela ainda está no prazo, mas a tendência é que se transforme em lei, né? E essas disposições que alteraram o Código Civil, a lei das SA e a lei das cooperativas são de caráter permanente, ou seja, elas vieram para ficar. Sim. E é realmente uma tendência, porque isso acontece não só no Brasil, como também em nível internacional. Muitos países já também adotaram medidas assim, e a tendência é que isso se torne cada vez mais usual, né? Sim. E aí veio a novidade, né, que é a possibilidade da realização dessas assembleias ou totalmente digitais ou semipresenciais, né? Semipresenciais em que uma parte comparece presencialmente e outra parte dos acionistas pode participar e votar à distância
por meios eletrônicos. Sim, e vale da mesma maneira aquele voto, não há problema algum. Exatamente. Então, essa é a novidade da medida provisória e ela remeteu à regulamentação mais detalhada dos órgãos respectivos, né? Em relação às companhias, às SAs abertas, que são aquelas que têm ações no mercado de valores, na bolsa, né? E isso coube para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que já editou a sua normativa. Foi em abril, né, que é a instrução da CVM número 622, de 17 de abril. E, por sua vez, o órgão responsável pelas SAs fechadas, que são aquelas que não têm ações em bolsa, e também aplicável às sociedades limitadas e também às cooperativas, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que a gente chama de DREI, né? Esse órgão, o DREI, que é do Ministério da Economia, também editou a sua instrução normativa, que é de número 79, 14 de abril de 2020. E elas são muito similares, elas foram precedidas de consultas públicas, né? A sociedade foi chamada a se manifestar e enviar suas sugestões. Então elas são muito similares e prevêem como vai se dar essa nova modalidade das reuniões, das assembleias. Sejam elas as semipresenciais ou as totalmente digitais. Porém, isso é algo muito recente. Nós estamos falando aí de 30 dias, 40 dias de regulamentação. A doutora Isabel Beck está nos fazendo uma pergunta. Ó. E as companhias cujo exercício social encerraram em data posterior a 31 de março e durante a pandemia, por exemplo, durante o mês de abril, como é que fica, então? Então, essas aí não foram abrangidas pela medida provisória ainda, né? Porque essa medida provisória foi de 31 de dezembro a 31 de março, que é bem o auge da pandemia. Por quê? Porque as empresas cujo exercício se encerra em abril, elas ainda têm mais 4 meses para fazer suas assembleias. Sim. Então, essas já vão para agosto. Então, no momento, não há nada, não há uma dilação do prazo. Mas vale também as assembleias digitais. Mas essa questão das assembleias digitais se aplica a todas as empresas. Essa não é uma norma emergencial temporária. Não depende da data, né? Não independe da data. Tá. Exatamente. Então, nós temos ainda, né, dentro desse período extra que as empresas ganharam, no mínimo até final de julho, para as empresas que terminaram o exercício em dezembro, ou então para setembro, no caso das empresas com o exercício em março. E as que terminam em abril já vão para outubro, para agosto. Para agosto, 4 meses, né? Então ainda há tempo para fazer as assembleias e para se inteirar de como isso deve ser realizado, quais são as regras e os requisitos para que ela seja uma assembleia que não vá ser anulada depois. Sim, para não dar problema, né, doutor Tiago, que é o que a gente quer evitar aqui. Aproveitando, dar uma boa noite para o doutor Jorge, que entrou agora, está aqui nos acompanhando, nosso colega. Para a doutora Sulamita, que também já entrou na live, está nos acompanhando. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Convidamos todos a enviarem perguntas e dúvidas, né? Para que a gente possa ter uma interação maior com todo mundo que está participando. Vamos continuar, então. Então, as principais alterações, né, elas dizem respeito justamente à forma de participação dos acionistas, né, e também da diretoria e também dos órgãos de auditoria, né. E foi bem interessante porque essas normativas elas deixaram em aberto qual o sistema que as empresas vão ter que utilizar em termos de software, né, de modo que cada empresa fica livre para escolher a sua plataforma de reunião, que normalmente se utiliza... Não existe uma obrigatoriedade, então, pode ser. Não existe uma obrigatoriedade. Havia um receio de que as empresas fossem, cada uma delas, obrigadas a desenvolver o seu próprio software, o que teria um custo, né? Ou também programas com requisitos muito exigentes que também demandariam investimento. Nesse momento de crise, é tudo que as empresas não querem, né? Nem teriam condições de fazê-lo, muitas delas. Sim, é mais despesa, não dá.
Então ficou aberto de forma que pode ser utilizado, inclusive, as plataformas gratuitas que nós temos à disposição. As mais usadas aí são o Zoom, Google Meet, o próprio Skype, né? E também existem empresas que produzem e vendem softwares Sim, quem quiser mais uma coisa específicos para isso. mais específica ou com mais segurança, né? Para não É, ser hackeado, alguma coisa assim. exatamente. Isso é uma questão bem polêmica que a gente vai também abordar, né? Porque Mas essa é são uma riscos, notícia né, que boa. se corre. Então a empresa fica livre para escolher a sua plataforma, mas essa plataforma tem que cumprir alguns requisitos, né? Ah, tá. Basicamente, aqueles requisitos de permitir a identificação dos acionistas para verificar a sua identidade, se é realmente a Sim. pessoa, né? E também que ele garanta a comunicação entre os acionistas e a mesa durante toda a reunião, né? Tá. Então é necessário que o sistema garanta isso, e a gente sabe que muitas vezes pode cair a conexão e deve ser garantida uma suspensão dos trabalhos enquanto a conexão de um acionista se perde, para que o máximo deles possa acompanhar toda a reunião. Porém, também ficou dito que eventual problema de conexão dos acionistas não pode ser imputado à empresa. Então a empresa é responsável por garantir a sua conexão e o funcionamento do sistema dentro daquilo que é possível, né? Os acionistas que a sua internet está comprometida, realmente isso não pode ser imputado à empresa, né? E aí, com certeza, podem surgir discussões e até demandas judiciais, caso isso aconteça em alguma reunião. Tá. Então, é necessário também cumprir todos os requisitos que a lei e o estatuto já determinam para a convocação dessa reunião, dessa assembleia. Então, é necessário publicar com antecedência em jornal de grande circulação. Nessa publicação deve ser destacado que a assembleia, no caso da digital ou da semipresencial, deve ser dito ali que ela vai ser nessa modalidade, Sim, tem que né? especificar qual a modalidade, se Tem que presencial especificar já na ou se convocação, né? digital. E ali também tem que trazer a informação para que todos os acionistas saibam como participar, né? Qual será a plataforma, ou então remeter isso para o site da própria empresa, em que lá a própria empresa, que está convocando a assembleia, pode no seu endereço eletrônico trazer todo o detalhamento e também disponibilizar por meio eletrônico os documentos necessários, né, para a realização da assembleia. Por exemplo, uma assembleia ordinária vai tratar das contas da gestão do exercício anterior. Então é necessário que sejam disponibilizados esses documentos, os balanços, as análises de auditoria, de forma segura, né? Também está em aberto. Como seria isso, né? Normalmente se indica que seja enviado por e-mail para o acionista, ou que se viabilize uma forma de download no site da empresa dos documentos que são obrigatórios por lei, né? E também, além desse envio, é necessário que na reunião se possa abrir esses documentos para os acionistas. Então, esse sistema eletrônico Então, vai ter a que permitir. plataforma usada tem que permitir que os documentos sejam mostrados ali naquela horário de realização, é isso? Exatamente, os documentos têm que ser lidos, né, nem que de forma resumida, como já um rito que é da Assembleia, mas também, caso algum acionista solicite, isso tem que ser visualizado no momento pelo acionista para que ele Sim. possa tomar suas decisões, né? Olha, Uma questão a Gabriel prática. pergunta aqui para a gente se a assembleia virtual não é obrigatória, é facultativa? Ela é facultativa, É uma opção da empresa. é uma opção da empresa, exceto um impasse que surge naqueles casos em que a cidade em que se localiza a empresa, né, que é a sede da empresa, decreta um lockdown. Sim. E aí a presencial deixa de ser uma opção. Então a empresa ela é forçada a fazer uma assembleia digital ou então utilizar uma faculdade que a própria
instrução normativa admite, que é uma exceção à lei das SA, realizar fora do município. Então também é possível fazer presencial. Aí é possível trocar, não ser na sede, então, da empresa. Exatamente, é possível fazer fora do município, da sede da empresa, para evitar esse impedimento que é algo de força maior, né? Então são situações que nós precisamos imaginar realmente, né? Porque elas ainda não aconteceram. Flexibilizar elas não aconteceram, né? Ainda não aconteceram, né? Uma questão muito importante que tende a trazer, eu já vi empresas que optaram por não fazer esse sistema, ainda estão aguardando, né? Porque ainda tem prazo, no mínimo até final de julho. Ou então decidiram fazer presencial, porque tanto a medida provisória quanto as normativas, elas determinam que quando for realizado remoto ou virtual, é obrigatória a gravação de toda a assembleia, que ela seja integralmente gravada, e ela precisa ser guardada, armazenada pela empresa durante o prazo de prescrição da ação tendente a anulá-la. Ou seja, durante o prazo que os acionistas teriam para demandar em juízo para buscar a anulação da assembleia, por qualquer vício, um vício de quórum, o quórum não for respeitado, ou não foram publicados os avisos nos jornais, qualquer que seja o motivo, né? Durante esse prazo de prescrição, no mínimo durante esse prazo, a empresa precisa guardar esse arquivo e ela é responsável por mostrar caso seja necessário, né? Sim, tem que disponibilizar qualquer problema, ela tem que ter isso aí à mão. Exato. E isso tem sido um empecilho, porque, em regra, o prazo de prescrição dessas ações pela lei das SA é de 2 anos, a ação anulatória de alguma assembleia. Porém, a própria lei das SA prevê um prazo de 3 anos para determinadas questões. Tem questões em que há discussão se aplica ao prazos prescricionais do Código Civil, porque são questões que refogem a normatividade ali da lei das SA. E tem um dispositivo da lei das SA que pode trazer muitos problemas, que é o seguinte: quando o fato alegado, né, nessa ação anulatória configura também um ilícito penal, a própria lei das SA diz que o prazo de prescrição da ação anulatória fica suspenso e aguardando o deslinde da questão criminal. E nós temos aí prazos prescricionais no crime que são muito maiores, né? Tem prazos de 8 anos, 12 anos, depende da gravidade do delito. Nós temos aí questões que podem ensejar a nulidade da Assembleia, que podem se fundamentar em, sei lá, uma falsidade ideológica, algum sócio que se fez passar por outro, né? Ou uma procuração que foi forjada para alguém votar em nome de outro, ou até um estelionato, ou eventualmente, sei lá, também um exercício de imaginação, algum acionista que tenha se sentido coagido para votar a favor ou contra determinada questão, e aí já é uma coação ilegal. Então, quanto mais grave o delito, maior o prazo de prescrição da ação penal. Sim, mas então a empresa teria que guardar esse documento pelos 2 ou 3 anos da lei das SA, mas talvez por 12 anos, dependendo do tipo de discussão, né, que vai envolver aí a ação. Então isso gera muita insegurança jurídica, né? Então, podendo evitar essa obrigação, mais esse encargo, as empresas, muitas delas evitam fazer essa assembleia em forma digital. Sim. E estão aguardando para ver se a situação melhora para retomar a atividade normalmente e fazer presencial na sua sede quando for possível, né? Lá por junho, julho. Acho que isso ainda é uma coisa, é um instituto solene, né? Uma assembleia. Então, geralmente os sócios são mais velhos, é difícil mesmo de mudar, né? Assim, de uma hora para outra, esse costume e fazer funcionar tudo, né? Não é tão simples assim. Tem várias questões aí, principalmente de informática, né? Por exemplo, nas sociedades anônimas, em que normalmente o número de acionistas é muito grande e é pulverizado, as ações são pulverizadas. Sim. Você nem tem o contato de todos eles, né, para enviar e-mail, enviar boletim de voto,
ou enviar os documentos necessários. Então também pode gerar muitas controvérsias aí, né? Se bem que eles, por outro lado, fica facilitado o acesso de todos que não precisam se deslocar à sede da empresa e Também podem, isso aí no facilita, seu computador, participar. Então tem prós e contras que a gente realmente precisa aguardar para ver o que vai ser, o que vai prevalecer no caso a caso, né? Outra questão prática relevante claro, aí já fazendo de novo exercícios de imaginação. Mas, por exemplo, empresas que têm eventualmente algum problema de gestão, em que a administração é contestada por alguma decisão que tenha tomado, né? A gente sabe que a empresa é a responsável pelo sistema eletrônico de votação. Ou seja, os gestores é que estão ali com o poder em relação à conexão, né? Se eu sou um gestor mal intencionado, eu posso cortar a conexão de algum acionista que eu sei que vai votar contra mim. Sim. Então é outro problema que pode surgir, né? Não só os problemas de conexão já normais, naturais, que vão da vida, mas também essa possibilidade malícia, né? Uma coisa que já de retirar pejorativa, alguém que eu sei que vai contra. Então, são questões realmente muito interessantes, questões novas. que vão surgindo e que a gente nem tem, às vezes, como pensar ainda, não temos como imaginar, e vão surgir questões para abalar essa... Não é a veracidade, mas como é que é a palavra que eu podia dizer, assim, a força, eu acho, dessas novas, né, assembleias de forma digital. Se elas seriam realmente, né, tão eficazes quanto uma presencial. Sem falar naquilo que tu já mencionaste, né, Ana Amélia, a questão da criptografia ou do vazamento de informações, de hackeamento, né? Porque isso é um problema, né? São discutidos assuntos só de interesse da empresa e que um concorrente muitas vezes pode querer, né, ter acesso. Então, realmente, não é assim, vou fazer uma reuniãozinha no Zoom. Não é assim, tem que ter toda uma segurança, que às vezes vai custar também caro para as empresas, né? Nem tô Tem falando muitas das que têm o seu grandes sistema empresas. próprio já, mas, né, Pois não é para qualquer um. Exato, não tô falando das menores, que vão ter mais dificuldades, né? E uma novidade que é tão nova que ainda nem está em vigor ainda, né, que é o projeto de lei que foi aprovado na semana passada no Congresso Nacional e foi enviado à sanção presidencial, mas ainda não foi sancionado, ainda não está em vigor, né? Que é aquele chamado RJET, que é o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações de Direito Privado, que é um projeto de lei que já tramitou no Congresso, já foi aprovado, que trata de diversas questões transitórias, emergenciais. Aqui já estamos falando de normas que têm vigência limitada no tempo, né? Mas que também trataram dessas questões das assembleias digitais. Então, por exemplo, esse projeto de lei, que deve ser sancionado a qualquer momento, ele abre essa mesma possibilidade que a gente está conversando aqui, né, das SAs e das limitadas, das cooperativas, abre também para as associações e fundações, para todas as pessoas jurídicas de direito privado, exceto partidos políticos, né? É a única exceção que eu identifiquei, pelo menos aqui no texto do projeto. Então, vai ampliar ainda mais, além também dos condomínios, que também já tem alguns condomínios, algumas administradoras de condomínio já têm até oferecido para os condomínios essa possibilidade da assembleia virtual, remota, digital, né? Quem sabe não dá tanta briga. De repente, né? Pelo menos não tem contato físico. Então, os condomínios, por esse projeto, também ficam autorizados expressamente a fazer, que era uma lacuna, mas não havia nenhum impedimento expresso, né? E é interessante a normativa, porque aqui também tem essa extensão às demais pessoas jurídicas de direito privado, visando a ampliação da participação dos
dos sócios e acionistas, né? Mas ela se restringe ao período da pandemia. Então é algo que, Sim, é ao bem contrário da medida restrito. provisória, que tende a ser algo perene, esse projeto ele se restringe a nosso problema sanitário, né? Então tem essa ampliação que por um lado é interessante, porém tem essa restrição temporal que também é bem amplo e genérico, deixa em aberto a possibilidade das empresas escolherem, isso também é algo positivo, mas ela é algo que está previsto para se encerrar, se não me engano, em setembro ou outubro, quando se prevê que que essa emergência sanitária teria Sim, já terminado já. teria terminado, estaria controlada, pelo menos, né? Então, de forma geral... Quando eu começo a pensar que pode não ter nada bom em setembro, começa a me dar um desespero. É difícil. Então, em linhas gerais, o que nós temos de aspectos práticos no momento são esses, né? Claro que a partir da nossa experiência e dos cases que nós teremos aí nos próximos meses, outras questões surgirão, sem dúvida. Eu ia te perguntar, já chegasse a fazer, participar, sabes? Alguma empresa que fez e deu certo ou deu errado? Alguma Eu vi pela imprensa que algumas realizaram. No Japão virou regra, as empresas estão realmente adotando a virtual, né? Mas aqui no Brasil, algumas grandes empresas optaram por fazer, as menores têm aguardado, né? Eu participei de uma consultoria. Eu participei de uma consultoria em que estava se encaminhando para uma semipresencial, ou inteiramente, ainda não estava decidido, mas essas restrições, esses requisitos aí de gravação e de boletim de voto, e essas questões aí que ainda trazem muita insegurança jurídica, levaram a empresa a fazer presencial. E deu certo, foi tudo bem. O presencial funcionou. É o comum, adotando todas as medidas de distanciamento e de EPIs, né? Mas correu tudo bem. Vai ter que ser. Quem conseguir se adequar para fazer digital é bom, né? Não é ruim, eu não acho que seja uma coisa ruim. Mas tem que pensar bem, eu fiquei pensando isso aí da segurança, né? Dos dados. Isso aí não é qualquer programa que pode ser, né? Tem que cuidar. Eu acredito que no mês de julho devem ter várias definições nesse sentido e mais assembleias devem ser realizadas de forma virtual. Até julho a gente deve ter aí um bom retrato de como vai ser a aceitação dessas assembleias. Porém, assim, pensando no médio e longo prazo, eu acho que é uma tendência. Eu acredito que nos próximos 5 anos, talvez a regra né? seja... Vamos se adequar e vamos fazer. Porque facilita muito, né? Facilita muito a participação. Todo mundo. A troca de informações, né? Lá no presencial, os documentos têm que ser projetados num telão para que todos possam... Sim, às vezes é mais difícil de ler do que na tela do computador, né? Com certeza. Exato. Se eu receber no meu computador, eu tenho muito mais possibilidade de analisar e de mais calma, né? Imprimir, se eu quiser, na hora, né? Se eu souber. Então, acho que a tendência é imprimir, né? É no nosso tempo. Acho que o pessoal mais jovem já não imprime mais nada, já está tudo na tela aí. Mas eu também prefiro imprimir e fazer as anotações no papel. A gente lê, anota, assim, toca, né? Parece que fica mais fácil. Mas acho que a tendência isso veio para ficar, né? Algo que veio para ficar e que vai ser aperfeiçoado para evitar, no mínimo, essas questões que a gente levantou aqui, né? De conexão, a questão da gravação e da prescrição por quanto tempo eu preciso guardar essa gravação. Isso. Eu acho que essas questões elas vão sendo esclarecidas e a tendência também podem surgir novas questões que a gente nem conseguiu imaginar ainda e devem surgir, né? Sim. Mas é algo que veio para ficar e é uma tendência não só nas assembleias das SA, das limitadas, mas em toda e qualquer reunião de negócios, né? Nós temos visto aí existe funcionando, né? Realmente funcionando essas reuniões virtuais. Sim. Eu participo toda semana da reunião do DEMAI, que eu sou conselheira, representando o IARGS, e no início da pandemia a gente vai todas as segundas-feiras e o conselho.
E agora, tá, no início fazíamos por e-mail, mandávamos os votos, cada um lia, aprovava, e aí o diretor se animou a fazer, fazemos pelo Zoom, funciona super bem. Algum outro conselheiro que não conseguiu ainda se adaptar, porque não tem o computador ou o celular mais moderno, mas a maioria conseguiu e eu acho que funciona bem. É a É, e experiência que eu dentro, tenho para compartilhar aqui com vocês. claro, e dentro do mundo, desse mundo dos negócios, né, em que é necessário investir nessas novas tecnologias, eu Sim, vejo até como uma nova oportunidade de negócio prestar serviços nesse sentido para sim, as empresas, né? sim, Porque normalmente as empresas elas não têm essa estrutura, esse know-how, né? Precisam de uma exatamente. assessoria jurídica, mas vão precisar também de uma assessoria de TI De para TI. fazer toda a gestão dessas conexões, e a identificação Vai por ter que meio de estar certificado presente, vai ter que ter digital dos um acionistas. advogado, analista de sistemas da TI presente, né? Presente ou remoto, não sei, mas participando também da reunião para sanar E todas as solucionar os dúvidas. problemas que vão surgir ali de Exato, conexão na isso. hora, né? Sim, tem Então que ter. acredito que vai ser algo novo aí que deve prosperar nos próximos anos também. Sim, até também inventar como é que se diz? Programar, fazer um Desenvolver, programa né? para Desenvolver isso, novos programas. desenvolver um programa específico, né? Só para isso, de repente, ou com ferramentas para o desenvolvimento de uma assembleia digital, né? Acho que tem muita coisa ainda por vir e é bem como tu falou, é para ficar, não vai, não volta, né? Não volta ao normal, a ser como antes. Talvez lá por julho, agosto, nós podemos fazer outro bate-papo desses, né? Com Sim, certeza já com muitos elementos novos aí para para saber o que discutir. aconteceu, né? Se as empresas fizeram, não fizeram, não, vamos voltar a conversar sim, com certeza. Estou à disposição aí O também, Tiago sem sempre nos dúvida. ajudando. O doutor Fernando entrou agora para nos ouvir também, está sempre nos ajudando. Eu estou em dívida com ele, ai, que vergonha. Um abraço, doutor Fernando. Ele quer, tá, me chama para falar do curso e eu não respondo. Ai, que vergonha. Tá, mas eu vou responder, doutor Fernando, eu vou responder. E aí chamamos o doutor Tiago e já vamos chamar também o doutor Paulo, que é quem vai fazer a próxima live da quinta-feira que vem, agora dia 28. Ele não vai conseguir participar aqui com a gente hoje, então já vou aproveitar até que o doutor Tiago ainda está aí, antes de nos despedirmos e convidar todo mundo para participar da live de quinta-feira, que o doutor Paulo Ricardo de Oliveira, que vai falar com a gente. Ele vai falar sobre advogar na mediação como alternativa para o contexto da pandemia. Bem legal o tema. O doutor Paulo já fez palestra no IARC sobre esse tema, sabe bastante, é muito interessante. Vou dar uma lidinha rápida aqui no currículo dele, doutor Tiago, só um minutinho. Então, o doutor Paulo é advogado, especializado em direito das famílias e das sucessões, é mestre na linha de pesquisa em eficácia e efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais pela PUC, é mediador judicial pela Júris, especialista em psicologia forense pela Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Então, na próxima quinta temos live novamente com a Terezinha comandando. Aguardamos todos aqui. Agradeço imensamente a tua participação, doutor Tiago, e vamos mais adiante conversamos sobre esse assunto de novo. Tá bem? Eu que Vou me agradeço mais despedir uma de vez o ti. convite, a oportunidade. Deixo a todos aí um forte abraço e até a próxima. Perfeito. Vou despedir de ti e dou mais um tchauzinho aqui pro pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, então, a todos que participaram da live conosco. Aguardamos todos na próxima quinta, dia 28, com a Terezinha e o Dr. Paulo Ricardo. Uma boa noite a todos.